Oi, tudo bem? Hoje aqui no canal do Pandora a gente vai explicar para você quais são os principais tipos de fundo de investimento e o que você precisa saber para decidir em qual deles você vai investir. Se você quiser ver o primeiro vídeo dessa série que explica o que são e como funciona um fundo de investimento, é só clicar aqui nesse card. Cada tipo de fundo de investimento tem um objetivo e um perfil de risco diferente. Então é bem importante, antes de começar a estudar os fundos de investimento, você saber também qual é o seu perfil, ou seja, quanto risco você está disposto a correr para ter um retorno legal e que se encaixe nos seus planos. Talvez o mais conhecido tipo de fundo são os fundos de ações, você já deve ter ouvido falar deles. Então basicamente, nesse tipo de fundo, todos os investidores vão colocar o dinheiro lá e o gestor vai decidir em quais ações investir o papel. Nesse caso, a gente está falando de um fundo de gestão ativa, ou seja, tem uma equipe que vai lá conversar com a empresa, vai entender como está o mercado, como que é aquele setor, para decidir quais empresas eles devem comprar. Então, por exemplo, analisar o setor de bancos e decidir em qual dos bancos eles devem investir. Dessa forma, o cotista acaba virando acionista indiretamente de todas essas empresas escolhidas pela equipe. Existem também os fundos de investimento passivos, que eles basicamente buscam seguir um índice. Você já deve ter ouvido do Ibovespa, né? Basicamente, o Ibovespa é um índice que combina várias ações dentro deles. Então, alguns fundos vão ter taxas menores e uma gestão mais passiva e vão tentar acompanhar a rentabilidade desse índice. Considerando que o mercado de ações é um mercado bastante volátil, ou seja, você deve estar acostumado a ver no jornal que as ações subiram muito ou caíram muito. Isso é por causa da volatilidade desse mercado. Então, se você for investir num fundo de ação, você precisa estar ciente de que é um fundo que vai ter uma volatilidade parecida com essa que você vê na bolsa. Então, você precisa conseguir aguentar um pouquinho mais de sobe e desce nos seus investimentos, mas eles tendem a ter uma rentabilidade muito boa. Tem muito potencial de ganho nesse tipo de fundo. Além disso, o investimento em ações aqui no Brasil tem crescido muito. Só que às vezes a gente fica inseguro, porque a gente não tem certeza como que faz para comprar ou vender uma ação, ou em que momento a gente deve comprar e vender, se a gente vai fazer isso no curto prazo ou a longo prazo. Tem muitas formas e estratégias diferentes de fazer isso. Quando você escolhe um fundo de ação, você está confiando uma equipe profissional para fazer isso por você. E aí você pode ficar tranquilo só acompanhando a rentabilidade dos seus investimentos. O segundo tipo de fundo de investimento são os multimercado. Como o nome diz, é um fundo que ele pode comprar e vender ativos em diversos mercados. Então, desde ações, assim como o fundo de ação, além de mercado cambial, mercado de renda fixa, entre outros, para conseguir buscar a melhor rentabilidade para você. Basicamente, esse tipo de fundo vai analisar um cenário macroeconômico, então como que está a economia do Brasil, de outros países e quais as perspectivas, e a partir disso vai tentar montar uma cesta de ativos boa para você. Quando você compra esse tipo de fundo, é como se você comprasse uma carteira diversificada. Isso é muito bom para o investidor final, porque imagina você ter que acompanhar o mercado de câmbio, de renda fixa, de ações, entre outros, para conseguir ter uma carteira bem diversificada como essa. Por essa liberdade de ter vários tipos de ativos dentro do fundo, existem desde fundos multimercado de risco baixo até fundos multimercado com risco bem alto. Então, você precisa realmente dar uma olhada a fundo nesse investimento, entender qual que é o risco e o que tem dentro dessa carteira para se sentir confortável em fazer esse investimento. Todas as informações que você vai precisar para saber isso, você acha no site do fundo e da gestora ou até na plataforma através de onde você investe. Um terceiro tipo de fundo, que é bem novo no Brasil e é o caso do Pandora, por exemplo, são os fundos sistemáticos. Basicamente, o que isso quer dizer é que a gente usa algoritmo e tecnologia para ajudar a gente a tomar decisão de investimento. O grande benefício dos fundos sistemáticos é que, por usar análise de dados de grandes bases de dados, eles conseguem analisar um volume de informação que é humanamente impossível um gestor ou uma equipe analisarem. Ele não é nem melhor ou pior do que os outros. Você tem fundos de ação que são sistemáticos, fundo multimercado sistemáticos. O legal desse fundo é que ele é super complementar para a sua carteira. Ele vai, assim como todos os outros fundos, ter um regulamento, uma estratégia, ter um gestor e você vai saber tudo o que acontece lá dentro. A diferença é que eles fazem toda essa análise do que comprar e vender através de tecnologia. Esses fundos tendem a ser bastante diversificados e apesar de serem super novos aqui no Brasil, eles já são 30% do mercado nos Estados Unidos. Lá, as pessoas estão super acostumadas a ter uma parte da carteira em fundo sistemático, exatamente por ele ser diferente e ser muito legal para a composição da carteira do investidor. O quarto tipo, que é bem conhecido aqui no Brasil, são os fundos de renda fixa. Esse tipo de fundo é um fundo mais conservador, ou seja, ele tem uma rentabilidade que é previsível e ele vai aplicar todo o dinheiro em renda fixa, seja a renda fixa do governo, que é o que a gente conhece como Tesouro Direto, quando você compra títulos do governo,
ou renda fixa privada, que são os CDBs, que basicamente é um título que um banco emite e que tem uma rentabilidade já pré-fixada, então você sabe quanto você vai ganhar. Existem também CDBs pós-fixados, mas todos esses ativos estão dentro da categoria de renda fixa. No post do blog, aqui na descrição do vídeo, você consegue saber um pouco mais sobre cada um desses tipos de ativo de renda fixa. Um outro tipo de fundo que ficou bem famoso recentemente no Brasil são os fundos imobiliários. Como o nome já diz, esse fundo ele vai comprar ativos imobiliários. Então pensa, você sempre ouviu que é um bom investimento você comprar um apartamento ou colocar o seu dinheiro em imóveis, certo? Basicamente, com esse tipo de fundo, você faz isso através de um fundo sem ter que adquirir aquele imóvel no seu nome. Então, esse fundo ele compra, por exemplo, um shopping. É muito comum shoppings e prédios de escritório fazerem parte da carteira dos fundos imobiliários. Quando você compra uma cota desse fundo, você está comprando um pedacinho desses imóveis e você recebe um aluguel por eles. É como se você recebesse dividendos de empresa, sabe? Quando você compra uma ação e aí a empresa paga dividendos, é a mesma coisa, só que é um aluguel, na verdade. Então o shopping está lá, as lojas estão alugando, isso gera uma renda para o fundo e ele divide isso com os cotistas dele. O que é legal, se você tem vontade de investir em imóveis ou se você quer diversificar de investimentos mais comuns, é que você não tem toda aquela dor de cabeça se você precisar, por exemplo, vender um imóvel. Se você vai vender um apartamento, isso pode demorar, às vezes você não vai vender no valor que você quer. Quando você tem um fundo imobiliário, você tem um mercado super líquido de compra e venda todos os dias e aí você consegue vender o seu fundo já sabendo exatamente qual que é o valor dele naquela data. Então, sem dor de cabeça e sem ter que ficar esperando alguém comprar o seu apartamento. Outro tipo de investimento é o fundo cambial. Ele normalmente é usado para quem quer se proteger de variações de moedas, como o dólar subir muito, ou o euro subir muito, o real se desvalorizar. Pelo menos 80% do patrimônio desse fundo tem que estar comprado em moedas, ou seja, dólar, euro, ien, entre outras que ele pode escolher. Esse tipo de fundo é muito usado, por exemplo, por quem trabalha com importação e exportação para conseguir se proteger dessas variações. Mas tem modalidades disponíveis, desde aplicações bem pequenas, para investidores que querem diversificar mesmo a carteira e conseguir se proteger desse tipo de variação. Nesse vídeo, a gente explicou para você o que é cada um dos tipos de fundo de investimento, então os de ações, renda fixa, multimercado. Dessa forma, você consegue conhecer mais esse mercado e escolher um que tenha a ver com você. Lembrando que é sempre importante ter em mente o seu perfil de investidor e quanto risco você está disposto a correr na hora de escolher um fundo. Agora que você já conhece quais são os tipos de fundo de investimento e sabe como eles funcionam, vamos entender quais são as principais vantagens desse tipo de investimento? No próximo vídeo a gente vai falar disso, então se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação. Obrigada!